Boa tarde aí, pessoal do Face, né? Mais um sábado aí, né? E já tá terminando, né? Mais uma vez aí puxando um assunto aí, esse já é o terceiro vídeo que eu falo sobre esse assunto, né? De Daniel 8, né? Versículo 13 e 14, né? E fala da purificação do santuário, né? E aí eu tenho um livrinho aí, né? E nós lancemos aí, nossa liderança lançou esse ano, né? É a Esperança, né? E na página 63, ele diz assim, ó. Em 1844, como o fim dos 2.300 dias proféticos já fazia século e o santuário terrestre não existia mais. Portanto, o santuário celestial era o único e poderia ter sido mencionado na declaração até 2.300 tarde de manhã e o santuário será purificado. Daniel 8:14, né? Então a pergunta é o seguinte, conforme esse livro aí, conforme esse estudo aí, né, e foi revelado aí, né, ele diz o seguinte, e ele faz a soma, a matemática deles, né, em cima de dois santuários, né, em cima do santuário celestial e o de Moisés, né. Então ele usa dois santuários para fazer a matemática dele, né, de Daniel 8:14, né, até 2.300 tarde de manhã e o santuário será purificado, né. A pergunta é, por que nesse estudo, nessa matemática, não foi usado 3 santuários e só 2, né? E o terceiro santuário foi deixado no lado de fora, né? Ou seja, aí ele usa o de Moisés e o do céu. E aí ele dá uma explicação para o de Moisés. E eu acredito que sim, não poderia ser, essa profecia de Daniel não pode ser aplicada para o santuário de Moisés, porque, como ele falou, o de Moisés já tinha sido caído, portanto não poderia ser o de Moisés, né? Então, acontece, mas por que esse é um do terceiro santuário, né? Existe um terceiro santuário, né? E somos nós. A Bíblia chega a dizer que nós somos o santuário de Deus, do Deus vivo, né? E para Moisés, o santuário de Moisés, ele deu uma explicação, e não poderia ser porque já tinha sido caído. E por ele não der uma explicação sobre o santuário e é o nosso corpo, né? Ou seja, só fez a matemática em cima de 2 santuários e não em cima de 3, né? Essa é a minha pergunta, né? É o meu, né? Eu não consigo entender, porque se o nosso santuário é o nosso corpo, não tem nenhuma possibilidade, existe um motivo e deixa esse santuário no lado de fora dessa profecia e não pode ser utilizado, porque conforme a Bíblia diz aí, ó, até 2.300 tarde de manhã o santuário será purificado. Não vejo nenhum, aí no versículo 13 a 14, eu não vejo nenhuma proibição, eu não possa estar incluindo e esse santuário possa ser o nosso corpo, né? Aí não dá a entender e não pode ela ser o corpo, né? E só poderia ser o de Moisés ou o do céu, né? Então essa é a minha pergunta, né? Para quem tem mais um entendimento pelo aí, sim possa me dar esclarecimento, né? Porque aí no versículo 3 diz assim: e seria entregue o santuário, né, e o exército do céu para serem pisados, né? E fala também sobre o sacrifício diário, né? Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia também chama nós, diz que nós somos o santuário de Deus. E essa é a minha questão, né? A Bíblia diz também que nós somos o santuário de Deus, né? Vamos ver aí onde está escrito isso. Segundo Coríntios, né? 6, capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 diz assim, ó. Em ação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivo, vivente, como ele próprio disse, né? Então aí no 2 Coríntios 6, versículo 16, ele afirma o seguinte, que nós somos o santuário do Deus vivo, né? E Deus habita em nós, né? Então a pergunta é, se você observa a palavra santuário, e quando se refere ao nosso corpo, é a mesma palavra que está lá em Daniel, é o mesmo santuário, é a mesma palavra, né? Não tem modificação, um S, uma sílaba, um ponto, e faz separar, dizer, não, esse santuário é uma coisa, e esse santuário é outro, né? Então, a mesma palavra que está em 2 Coríntios 6,16, quando fala sobre o santuário que somos nós, é a mesma palavra de santuário que está se referindo lá, não existe modificação, né? Se nós formos lá para o Antigo Testamento, onde Deus manda construir o santuário, Moisés, se você observar a palavra santuário lá, vai estar na mesma
capacidade, ou seja, não tem um S maior, não tem uma letra maior, não tem... É a mesma palavra, santuário. Então, por que ali de Daniel ele diz esse santuário é o do céu? E não pode, e deixou o santuário e somos nós do lado de fora? A pergunta é, qual é o motivo forte e faça deixar o santuário é o nosso corpo no lado de fora dessa profecia? Porque o de Moisés ele deu uma resposta e foi. Não, o de Moisés já tinha caído, né? Certo, eu também concordo isso. Mas e nós? O nosso santuário ainda não caiu. E aí? Porque e não poderia ser feito uma matemática em cima do nosso santuário, né? Também, né? Para poder... Né? Então aí, segundo Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 16, ele afirma que nós somos santuário do Espírito de Deus, né? Do Deus vivo, né? E aí também fala de sacrifício, né? Aí em Daniel, né? Aí também fala de sacrifício, né? E o sacrifício também, o sacrifício de alma, seria entregue para o inimigo para ele pisasse, né? A pergunta é, no Novo Testamento, nós, como sendo o santuário de Deus, nós podemos também oferecer sacrifício no dia de hoje a Deus? E o mesmo ritual que acontecia lá no Velho Testamento, qual era? Tinha o sacerdote, né? Tinha um santuário e tinha um sacrifício diário, né? E no dia de hoje, existe esse mesmo ritual no dia de hoje, no dia presente do dia de hoje? Acontece esse mesmo ritual? A Bíblia diz que acontece o mesmo ritual, só que em vez de ser carnal, ou seja, real, matéria, obra, é espiritual, no modo espiritual. Porque a Bíblia diz também, e Deus é espírito, então e os seus adoradores adoram em espírito e em verdade, certo? Então todo o ritual que acontecia lá, no sentido de sacerdote, santuário e sacrifício, acontece no dia de hoje, só espiritualmente. E eu queria mostrar isso, está em 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, né? Diz assim, ó. Também vós mesmo, como pedra e vinifica, sois edificada casa espiritual, para sede sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus. Entendeu? Então, ele diz o seguinte, e nós, como asa de Deus, santuário de Deus, somos chamados para ir, para sermos sacerdote, entendeu? Para oferecer sacrifício espiritual a Deus, entendeu? Então, o mesmo ritual que acontecia lá no santuário, no passado, hoje acontece só no nosso próprio corpo. O nosso corpo é o santuário. Nós somos chamados a ser sacerdote para oferecer a Deus sacrifício, mas espiritual, né? Ou seja, sacrifício de louvor, de adoração, né? São esses tipos de sacrifício, né? E esse sacrifício pode ser sacrifício de alma? Pode, porque Deus nos chama a todo dia renovar a aliança com Deus. Não é você ser salvo um dia e no outro dia você pensa que já está salvo. A salvação é cada dia. Cada dia você tem que lutar para conseguir chegar lá, né? Então todo dia você deve agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Então isso são sacrifícios a Deus. Então eu não vejo nenhum motivo para ter deixado o terceiro santuário, a de Daniel, a matemática, ter deixado o terceiro santuário fora dessa matemática, né? Porque se tem uma coisa é muito forte, são esse texto, e nos dá a entender esse santuário aqui poderia muito bem ser mencionado em Daniel. Em Daniel 8:14, né? Até 2300 tarde de manhã o santuário será purificado. Por que eu falo isso? Porque vai uma pergunta aí para vocês aí. Se o nosso corpo é o santuário, né? Santuário de Deus, como assim ele afirmou, né? Eu te pergunto, o nosso santuário está contaminado ou não está? O nosso corpo está contaminado ou não está pelo pecado? A resposta é certeza. Nosso corpo está contaminado pelo pecado. Então, se o nosso corpo está contaminado pelo pecado, o nosso santuário está contaminado. Entendeu? Então, essa é a pergunta que eu ia fazer.